Tem corações dispostos aqui ao Senhor entrar e mexer e mudar as coisas de lugar, mexer na sua estrutura, aonde eu não consigo, ninguém consegue, mas Deus consegue e Ele pode mexer agora, se nós deixarmos. Amém, povo de Deus? Boa noite, paz seja convosco. Jesus está voltando. Isso é uma notícia boa. Ele prometeu que vinha nos buscar e Ele vai vir. Amém? Pega a sua Bíblia aí em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24, que é onde Deus vai continuar a ministrar no nosso coração nesta noite e a falar na nossa vida e nos ensinar, nos alertar e também nos mudar, que é o mais importante, porque aqui tem a teoria, no reino espiritual tem teoria, mas também tem prática. Diga comigo, teoria e prática. A teoria só por teoria não resolve, e nem prática, mas a teoria é acompanhada pela prática, e é isso que o Espírito Santo de Deus, Ele não vai fazer, Ele já está fazendo no nosso meio. Amém? Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos, para que lhe mostrassem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele aos seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assustai, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, peste, terremoto em vários lugares. Todas essas coisas são princípio das dores, e então vos hão de entregar para ser admoestados, e matá-los vão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, uns aos outros, e outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Até aí, senta no seu lugar e deixa a Bíblia aberta, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. A série Sinais, sinais da vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador. Jesus, Ele nos alerta acerca de muitas situações e muitos sinais
da sua vinda. Ele fala de guerra, de falsos profetas, de perseguição. Mas eu quero enfatizar hoje aqui, para que o Espírito Santo de Deus, Ele cumpra em nós o que Ele colocou no meu coração nesta noite. Eu quero enfatizar aqui no esfriamento de muitos, que é o tema. Tem o tema aí? Deu tempo? O amor de muitos se esfriará. Este é um sinal da vinda do Salvador, do nosso Senhor. Ele diz que o amor de muitos se esfriará por se multiplicar a iniquidade. Faz sentido para você essa verdade? Você tem percebido nos seus dias, nos seus afazeres, você tem percebido coisas mudarem o sentido? Ei, o pregador que vos fala agora, pastores desta casa de oração, obreiros, levitas, ministérios, dança, música, mídia, membresia. Ei, pare o que você está fazendo de importante. Porque é importante o que você está fazendo, mas pare por um minuto agora e ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo, Ele está às portas, Ele está voltando. O que está descrito na palavra vai se cumprir, queira eu queira ou não queira. É uma verdade, e isto vai se cumprir. E talvez muitos de nós, ocupados com aquilo que estamos fazendo, abro aspas, de muito importante sim. Fecho aspas. Mesmo nós fazendo isso que estamos fazendo de muito importante, podemos ser pegos de surpresa. A pastora Marisa, ela impactou todos que tiveram aqui no culto da manhã, na ministração da palavra. E eu fui um dos que foi impactado. Depois você assiste lá a ministração dela, está lá disponível. Eu já fui conferir, está lá. O que ela disse, uma parte do que ela disse, o que eu gravei no meu coração, que está na palavra. Jesus vai voltar num dia comum, como este que nós estamos vivendo. Isso significa que Jesus pode voltar hoje. Ele pode voltar hoje, igreja. E como Jesus vai nos encontrar? Frios ou quentes? Ou preparados? A palavra já alerta que por causa de todos os acontecimentos, a iniquidade, tudo que nós estamos vivendo, o amor de muitos, diga muitos, não é todos, diga muitos, não é todos. A palavra diz que o amor de muitos vai se esfriar. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja amada do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, aquela igreja que o Senhor virá buscar. Posso ouvir um amém? Nos atentemos
para esta verdade. E por que nós nos esfriamos? Por qual motivo nós nos esfriamos? O que está acontecendo? Ouça com atenção. No reino físico e também no reino espiritual, o frio, ele acontece por falta de movimento. Faz comigo assim, movimento. Não, todo mundo, em nome de Jesus, faz. Olha para quem está do teu lado e fala. Do outro lado e fala. O frio, ele acontece por falta de movimento. Eu estou movimentando aqui, daqui a pouco eu já vou tirar o paletó, porque já está quente. Preste atenção. Muitos de nós mesmos, nos esfriamos em alguns momentos, em algumas áreas, por falta de movimento. Diga comigo, fazendo o gesto, vai. Diga, Espírito Santo, nesta noite, me ajuda, porque eu quero movimento. Movimente-se, para que você não esfrie. Movimente-se, para que você se aqueça e também aqueça a outros. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, para movimento. Quando eu fico parado, eu esfrio. Quando eu fico parado, eu fico com frio. Eu não esquento. Nós não fomos feitos para viver sozinhos e ficar sozinhos. A palavra de Deus diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Precisamos voltar a movimentar. Movimentar o quê? Movimentar aquilo que o Senhor já nos entregou, aquilo que o Senhor já nos designou, e aquilo que nós sabemos que precisamos fazer, e aquilo que nós vemos também que é preciso alguém fazer. Na igreja, sim, também. Fora da igreja, sim, também. Na minha casa, sim. Na minha família, sim. No meu trabalho, também. Porque é esse movimento que nos mantém acesos como brasas vivas, nos mantém acesos com a nossa chama acesa, esperando aquele que disse que um dia vai voltar, e ele vai. Mas e se ele vier e nos achar como esses muitos, frios, parados, estagnados? A Bíblia diz que o Senhor, Ele foi preparar um lugar para mim e para você. Igreja, creia nisso. Jesus está voltando. Ele vai voltar e vai nos levar, mas Ele precisa nos encontrar quentes, em movimento, acendendo chamas. Quem teve a oportunidade de vir aqui à igreja no sábado à tarde, no culto de celebração do Dia das Crianças, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui. Igreja, você não sabe o quanto eu me emocionei com as crianças, pelo movimento que as nossas crianças, as crianças aqui da igreja, fizeram neste lugar.
crianças adorando, crianças levantando as mãos, crianças pulando e saltando, dando glória a Deus, crianças de olhos fechados, adorando o Senhor. Está tudo registrado, tem filmagem disso. E eu olhava naquele canto ali, ó, eu olhava e falava com o Espírito Santo, falou: o Espírito Santo, que essa unção que está aqui nestas crianças, ela invada a nossa igreja, nos adultos, nos idosos, em todas as gerações, que ela nos pegue de tal maneira que voltemos a ser crianças para o Senhor, na adoração genuína. As crianças movimentando. Hoje, antes do primeiro culto, na escola bíblica dominical, houve também um movimento aqui. A sala bíblica dos jovens gideões, junto com a sala das meninas, das princesas, e os seus professores, no qual eu faço parte também, fomos até esse semáforo que desce aqui na avenida, próximo ao BH, e ali nós fomos fazer ali um evangelismo. O que é evangelismo? Faz comigo. Você vai cansar hoje, viu? Porque você tem que aquecer. Deus não quer ninguém frio aqui nesta noite. Todo mundo vai ficar quente. Ligou até o ar, que vai pegar fogo em nome de Jesus. Fomos ali até o semáforo, movimentar a nossa fé, aquecer a vida de outros, e ali nós com cartaz, com a descrição: quem ama Jesus buzine, e foi um buzinaço, todo mundo buzinando, aquela loucura, e os jovens tudo doido, entregando um panfletinho com a balinha de coração, com a mensagem, todos recebendo, gente fazendo caminhada e parava, e gente corria atrás das pessoas. Movimento, é movimento, a igreja tem que movimentar. Sai da inércia em nome de Jesus. Tem alguma coisa para você fazer aqui. Tem muita coisa para nós fazermos. Vamos sair da zona de conforto, vamos sair do esfriamento. Esfriamos porque falta movimento, mas porque falta muitas vezes lenha na nossa fogueira, lenha no nosso altar. A palavra nos compara a brasas, mas não é qualquer brasa, é brasa viva. Você sabe o que é brasa viva? É brasa que incendeia. Presta atenção, brasa é feito para ficar junto, porque brasa separada, o que acontece? Apaga. Muitos estão apagados no canto, porque estão separados da comunhão, não querem mais se agrupar, juntar com as brasas, para pegar fogo. É brasa junta que pega fogo. Não fique sozinho, não fique de canto, tem um lugar aqui no meio para você, junto com as brasas, porque é aqui que o Espírito Santo movimenta. E é isso que o Espírito Santo de Deus, Ele já está fazendo no nosso meio, nesta noite. Ele não só quer nos alertar sobre o esfriamento, que é um sinal da vinda, Ele está nos alertando, mas Ele também vai mexer em nós, dentro de nós, vai movimentar em nós, para que as brasas voltem a pegar fogo, e comecemos a fazer aquilo que nós já paramos. Tem muita coisa para fazer ainda, amados. Jesus está voltando, mas ainda dá tempo de fazer muita coisa. E quem vai fazer? Os pastores desta casa? Sim. Os obreiros? Sim. Os levitas? Sim. Mas cada um de nós tem uma responsabilidade no reino de Deus.
Diga assim comigo. Faz assim. Tem uma coisa. Faz assim, tem uma coisa que eu posso fazer para Deus. Tem uma coisa que você pode fazer para Deus. O que eu posso fazer para Deus? Você sabe. O Espírito Santo de Deus está falando aqui em cada coração nesta noite. Ele está trabalhando, está ministrando. Quem sabe você parou. Você não sabe porque talvez você está desanimado. Talvez você está desanimada. Talvez você já não tem mais aquela alegria. É esfriamento. É falta de movimento. É falta de fazer algo. Movimente-se. Movimente-se no reino físico, mas movimente principalmente no reino espiritual. A lenha, ela é comparada à oração. Movimente-se, ore. Que hora que eu tenho que orar? Se possível toda hora. Se possível todo momento. Ore, ore, busque a Deus. Ore com intensidade, porque a Bíblia, ela nos instrui a orar de vez em quando. Orar sem cessar. E junto com a oração, coloque o combustível na sua lareira, na sua fogueira, também de jejum e de leitura da palavra, para que haja entendimento, para que nós não sejamos enganados, como esta mesma palavra diz, que muitos serão enganados. Mas diga comigo, Espírito Santo de Deus, diga: Espírito Santo de Deus, me ajuda nesta noite a movimentar, porque eu não quero ficar frio, eu quero me aquecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus nos chamou para ser tochas acesas, para ser fogo. Deus nos quer em movimento, como fogo. Porque primeiro nós precisamos nos acender. Precisamos nos aquecer, nos encher, para depois nós fazermos isso com outras pessoas, aos outros, nossa casa, nossa família, nossa parentela, a nossa área de atuação. Primeiro nós, depois precisamos encher a outros, aquecer a outros. Eu lembro que o pastor, eu acho que 2 cultos atrás, o pastor Jadir, ele pregava e ele contava uma parte do seu testemunho, e ele falava como era na sua época, na época dele, quando ele conheceu Jesus, dos movimentos que tinham, do que eles faziam, da mocidade que ele viveu. E esse movimento incendiava, né, pastor? Era brasa. Havia disposição. E eu te digo, nos dias de hoje, o que nós temos feito para movimentar a nossa geração? O que você tem feito para movimentar a sua geração? Quem você tem incendiado? Quem você tem sido brasa viva na vida dessa pessoa? A igreja que você serve a Deus, ela está em movimento. Ela está em movimento. Se achegue, porque tem algo para você fazer. Sábado teve movimento. Hoje de manhã teve movimento. Vai ter um movimento sobrenatural chamado Encontro com Deus. Entra nesse movimento. Entra nele que você vai ver o que é fogo. Entra nesse movimento. O que nós temos feito
para aquecer a outros, porque foi para isso que nós fomos chamados. Precisamos ser exemplo, precisamos ser luz e fogo na vida das pessoas. Eu li uma frase e postei ela hoje na minha rede social, porque eu achei ela muito forte, e ela diz assim: eu sou a Bíblia que o mundo lê. Talvez você não vai ter oportunidade de subir nesse altar e pregar, talvez você não vai ter oportunidade de falar para muitas pessoas, mas você vai ter a oportunidade, já está tendo a oportunidade de muitas pessoas te ver, muitas pessoas te ler. Que você seja a Bíblia que o mundo está lendo, que você seja a Bíblia que a sua casa está lendo, que você seja a Bíblia que o seu trabalho está lendo. Porque se eu pensar, pode aplaudir o Senhor, porque se eu pensar assim, e se eu viver assim, eu vou me comportar diferente diante do meu trabalho, diante da minha casa, diante da minha igreja. Não com medo, mas com temor ao Senhor, sabendo que através da minha Bíblia, pessoas estão sendo, da minha vida, que é a Bíblia, pessoas estão sendo edificadas. Diga para quem está ao teu lado: seja a Bíblia para o mundo te ler. Quem a sua fé tem alcançado nesse tempo? Você como brasa, quem a sua fé tem alcançado? Quando eu ministrava esta palavra, quando eu ministrava ela em mim mesmo, o maior exemplo que eu tenho na terra, que eu vi, é a minha avó. Ela sim, era uma referência e alcançava pessoas. Alcançou toda a casa dela, na qual eu faço parte. Hoje ela já não está mais no nosso meio, está descansando com o Senhor. Mas ela fez muito, muito. Eu sou do tempo em que a minha avó levava a água para a igreja, e o homem de Deus consagrava a água, e ela levava para nós bebermos a água. E tinha muitos que não queriam beber, mas bebia assim mesmo, porque ela ia com a estratégia, colocava lá no filtro que tinha, que todo mundo bebia água, ela punha lá dentro do filtro, você ia e bebia. E através da fé dela, da perseverança dela, grande parte, a maior parte da minha família foi alcançada. Quem nesta geração, quem neste tempo, você tem alcançado, você tem orado, você tem pagado um preço? É preciso movimentar. Por isso muitos frios, por isso muitos na inércia, porque não se movimenta, não ora, não paga preço por alguém, não interessa, não se preocupa com o irmão ou com a irmã. Talvez você sentiu falta, mas você não ligou para ela, você não ligou para ele, você não falou, você não veio. Por quê? Eu senti sua falta. Isso é movimento, diga comigo. Movimenta a igreja. Movimenta. Jesus quer que nós estejamos em movimento. Que o Senhor possa nos achar a partir de hoje em movimento. Que Ele possa encontrar em nós homens, mulheres, jovens e crianças que estão se movimentando, para que nós permaneçamos na fé, permaneçamos quentes, para que o esfriamento não chegue até nós e nem até a nossa casa. Diga comigo: Senhor Jesus, me ajuda a estar em movimento. Aponta para baixo e diga assim: esfriamento. Diga esfriamento. Esfriamento.
Sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus nos quer movimentando. E em nome de Jesus, que nós possamos nos movimentar para a glória de Deus. Persevere. Vamos perseverar até o fim. Mateus 24. Versículo 13. Dá para projetar aí? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Mas... Tem alguém aí que vai perseverar até o fim? Tem salvação para nós, tem salvação para sua casa, tem salvação para sua família, tem salvação para todos que perseverar até o fim. Esfriamento. Tem muitos que esfria por qualquer coisa. Tem muitos que esfria por causa de um aperto de mão que não foi dado. Tem muitos que esfria por causa de uma correção que foi dada por Deus. Esfria por qualquer coisa. Passou e não cumprimentou. Mas o irmão não me cumprimentou. Será que ele está com raiva? Pastor Tiago passou hoje. Toda vez ele me fala paz, mas hoje ele não falou. Será que ele está com raiva de mim, Marisa? Tem irmão que qualquer coisinha pequena, meu irmão, coisa de criança, coisa de ali, ó, de Antonella, coisa de criança, a pessoa, ela esfria, ela emburra. Para com isso, meu irmão. Em nome de Jesus, sai dessa. Por acaso você é geladeira para ficar frio? Por acaso você é freezer? Não, você é tocha, você é brasa. Sai dessa. Vamos crescer em Jesus. Vamos movimentar para aquecer. Seja uma tocha aonde Deus te colocar. Seja brasa viva. Em nome de Jesus. Para que o Senhor, quando Ele voltar, possa nos achar em movimento. Em nome de Jesus. Diga amém. Fica de pé no seu lugar.